Olá, amigos telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai e este é o programa Or Teshuvah, ou Luz para o Retorno. Retorno às nossas raízes judaicas lá do primeiro século. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Nós estamos falando com respeito à nação sacerdotal. A gente falava em nosso último programa um aspecto de Israel, da escolha de Israel. E a gente sabe que, muito embora o nosso povo de Israel tenha passado por altos e baixos, até o dia de hoje Israel permanece. As inúmeras tentativas de interromper a existência de nosso povo, começando aí pela proibição da circuncisão, que sem a circuncisão, que é uma identificação, um sinal de identificação do judeu, obviamente que os netos, tataranetos de alguém, já não teria mais condições de provar a sua judaicidade, vamos assim dizer. A gente tem também aí as tentativas de destruir o nosso povo através da Inquisição, através do Holocausto de Hitler, tentativas de destruir todo o nosso povo. E a gente tem aí, então, provas de que, e até me chama a atenção uma coisa, por que ninguém tenta destruir outro povo na face da terra? Por que o povo de Israel tem que ser tratado dessa maneira? Porque o povo de Israel representa a nação sacerdotal. Eu gosto sempre de falar que quando o nosso povo ali rejeita a figura de Samuel como juiz, como governador do nosso povo, e pede um rei, Deus fala para Samuel, não é a ti, Samuel, que eles estão rejeitando, é a mim. Então a gente sabe que toda tentativa, e aí é muito importante aqueles que possuem um sentimento antissemita, que todo sentimento antissemita é anti-Deus. Não que os judeus sejam Deus, mas é uma tentativa de rejeitar a Deus, porque estamos rejeitando o sacerdócio da nação de Israel. E se nós temos hoje a Torá, a Bíblia, as tradições que temos aí, agradecemos a existência do nosso povo. Então, Israel, vamos falar aí na primeira fase, até os dias de Yeshua, aparece Yeshua, não cria Yeshua nem os seus discípulos uma outra religião. Não. É a mesma religião judaica, porém, cumprindo a Torá de uma maneira mais perfeita, vamos assim dizer. Não é uma nova religião, repito. Então, Israel, através da Querrilá de Yeshua, ou não, continua sendo a nação sacerdotal. E depois nós vamos encontrar, depois que Mashiach retorne, que Mashiach se apresente ao nosso povo no final dos tempos, que talvez estejamos próximos, eu sempre digo o seguinte, existe uma profecia, uma. O resto são especulações. Uma profecia que aponta para a proximidade da vinda de Yeshua. Essa profecia, sim. Essa profecia é aquela que fala do ajuntamento das nações contra Israel. Ou mais conhecida como o Armagedon.
quando as nações decidirem que o povo de Israel não é mais dono da terra, que Jerusalém não é mais dos judeus. E veja que hoje já circulam essas coisas. Quando isso ocorrer e as nações então decidirem investir contra Jerusalém, destruir o povo judeu, então é o fim. É a vinda de Mashiach. Hoje se fala num chip que estaria sendo colocado nas mãos. Já temos hoje, por exemplo, as tornozeleiras que são colocadas nos presos para que eles sejam localizados onde quer que estejam. Mas alguém acha que esse chip é a marca da besta. Então há muita especulação a respeito do momento da história. Alguém já está falando aí que 2018, o grande Yom Kippur, 70 anos da existência do Estado de Israel, alguém já está prevendo coisa? Não, eu não digo que não vá acontecer, pode ser até que aconteça, mas uma coisa é certa, existe uma profecia que marca definitivamente o fim e a vinda do Mashiach, que é o ajuntamento das nações contra Jerusalém. Quando isso ocorrer, aí é o fim. Eu estou me lembrando, anos atrás, já tinham esses profetas que anunciavam aí fim do mundo, alinhamento dos planetas. E alguém dizia, olha, o código de barras, quando apareceu o código de barras, é a marca da besta. Todo mundo está se utilizando do código de barras, comprando coisas com o código de barras, com o leitor do código de barras. Não era a marca da besta. Na verdade, a marca da besta, essa profecia já se cumpriu. Se Deus quiser, nós vamos ter também uma série de programas onde vamos falar sobre profecias bíblicas. Aí nós vamos enfocar essas questões proféticas também. Mas a marca da besta já aconteceu no passado. Pessoas já foram marcadas, já houve a proibição de comprar e vender. Quem não tivesse essa marca foi perseguido. Isso tudo já aconteceu no passado. A besta já se identificou através dos seus ensinamentos. E assim sucessivamente. Quer dizer, há muitas coisas. Por exemplo, há crenças de que nós teremos ainda aí no futuro uma grande tribulação. Essa grande tribulação, ela ocorreria nos dias da vinda de Yeshua. Agora, eu estou só dando umas pinceladas, claro, não vamos entrar em maiores detalhes. De acordo com as palavras de Yeshua, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, como é que foi nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, na vinda do Filho do Homem, as pessoas estarão comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, estudando, trabalhando, vivendo uma vida normal. Não tem grande tribulação aí. Não vai existir. Na vinda dele, não. Mas então, e a grande tribulação que fala lá? Profecia cumprida. Lá no ano 70. Já se cumpriu essa grande tribulação. Agora, o que nós vamos ter mesmo é a angústia de Jacó. Isso é bíblico. O que é a angústia de Jacó? A
tribulação de Jacó, é do nosso povo. Vai haver sim uma angústia, uma tribulação para o povo de Israel. E o que é essa tribulação? É o que eu acabei de falar. As nações se reunindo contra Jerusalém. É claro que antes das nações se reunirem contra Jerusalém, o nosso povo vai viver uma angústia, sabendo que Jerusalém vai deixar de estar em seu poder, que estão mobilizando exércitos, meios de tirar o nosso povo da sua terra. Então, sobre o povo de Israel haverá, sim, uma angústia, uma tribulação. Mas não sobre os países da terra. Agora, depois que essas nações entrarem em guerra contra o nosso povo, aí haverá uma grande destruição sobre a face da terra. Destruição esta prevista por Quefa na sua profecia, na sua carta, onde ele fala que os elementos ardentes se fundirão. Mas isso é já no final dessa pressão, quando já estão em guerra lá na Terra Santa para tirar o nosso povo. Fora disso, não haverá grande tribulação. Então, os dias da vinda de Mashiach para a humanidade será em tempos normais. Tudo bem, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. E aí virá Mashiach. Certo? Então é muito importante a gente entender um pouco dessas coisas, não é? Porque há muita especulação em torno dos acontecimentos vindouros. Mas nós estamos falando aqui então do nosso povo, do povo de Israel, como nação sacerdotal. Existe, a partir de uma determinada época, se entendeu que houve uma substituição de Israel. Ou seja, que Israel foi a nação sacerdotal de Deus até a vinda de Yeshua. E que depois que Yeshua veio, essa função exclusivista, vamos dizer assim, entendida por alguns dessa maneira como exclusivista, foi tirada. Essa função de nação sacerdotal foi retirada, removida do povo de Israel e passada para outros povos ou para outra religião. E essa transferência de nação sacerdotal de Israel para outro povo ocorreu exatamente nos primeiros séculos, primeiros 3 séculos. E no 4º século, Constantino surge a figura de Constantino, imperador romano, que dá poderes a uma parte daquela congregação, que até pouco era a congregação original de Yeshua, mas que já estava um tanto corrompida naquela época. Era uma congregação que ainda sofria perseguições por parte do Estado e que o imperador supostamente teria tido uma visão onde ele viu no céu um sinal e uma palavra que dizia: com este sinal vencerás. A partir de então, Constantino procura então a chamada então igreja na época e lhe propõe um apoio, a cessação de toda a perseguição, desde que essa igreja buscasse uma interatividade com as demais religiões existentes no mundo romano da época. E que, obviamente, essa congregação teria que abrir mão de tudo que era judaico. E assim foi. Foi na época de Constantino que o Shabat deixou de ser observado. E uma série de outros preceitos que nós não falaremos nesse momento, também deixaram de ser cumpridos por aquela congregação.
Ao mesmo tempo, aqueles que dentro daquela congregação insistiram em manter esses ensinamentos tiveram que se retirar e passaram a ser perseguidos por aquela parte que se uniu ao Estado. E essa parte que se uniu ao Estado, ao Império Romano, ela não só passou a receber proteção romana, como também ela passou a receber poderes. E ela passa, então, juntamente com o Império Romano, a perseguir aqueles que continuassem praticando a fé judaica. É onde Apocalipse, capítulo 12, fala da fuga da mulher para o deserto, onde ela seria protegida por Deus por 1260 dias, que são anos, profeticamente falando, são 1260 anos. A parte dessa comunidade que manteve a sua fé original passou a ser perseguida. Nós voltamos daqui a pouco. Continue conosco.